a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã. Hoje, quinta-feira, pré-sexta. Exatamente. Está chegando aí o final de semana. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. Sejam todos, então, muito bem-vindos. Lembrando que temos novos canais de comunicação com vocês, nossos telespectadores. Você pode mandar sua sugestão de pauta, sua reclamação para o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou também para o nosso WhatsApp DDD 24, tá aí na sua tela, 993234567. Facinho, hein? Exatamente. E olha só, hoje vamos ter mais um dia de sol e muito calor. Nós temos imagens de hoje cedo para rodar. Olha, o céu lindo, limpinho, limpinho. Essas imagens foram feitas logo cedinho aqui na nossa sede, em Petrópolis. E vamos às notícias desta quinta-feira, dia 3 de março. Sobe para 232 o número de pessoas mortas na tragédia de 15 de fevereiro. Buscas por 5 desaparecidos seguem na cidade. Instituto Municipal de Cultura alinha processos para recuperar inventário patrimonial e cultural perdido na inundação em Petrópolis. Prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo, passa a responsabilidade das 14 obras do PAC em costas para o governo do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro pode liberar uso de máscara na próxima semana. Ligação viária entre Bingen e Quitandinha, em Petrópolis, está em uma nova etapa. Agora vai ser criado um grupo técnico de trabalho para viabilizar a implementação da fase de testes. E ainda, as 4 apresentações do grupo 4 Amigos previstas para acontecer em Petrópolis no dia 4 de março são adiadas. Agora no Correio da Manhã na TV. Começamos essa edição, como sempre, com os destaques do nosso jornal. Lembrando que você pode entrar lá no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Vai aparecer aí o site na sua tela já, para você poder anotar. Você também pode se cadastrar, né, no nosso site para receber a nossa versão digital aí na sua casa. Vamos aos destaques da nossa primeira página do jornal. Exatamente. Desincompatibilização em abril muda a cara do governo do Rio e tem reflexos na Alerj. Esse aí é o destaque da página 3, na coluna do Magna Vita. Isso aí. E ainda, MRE, né? Abre postos para ajudar brasileiros a deixar a Ucrânia. Para quem não sabe, a MRE é o Ministério das Relações Exteriores aí. A unidade está localizada na cidade de Lviv e outra em Chisinau, segundo Itamaraty. São as unidades aí que estão ajudando os brasileiros a deixar a Ucrânia. Outro destaque, vacina do país deve estar pronta em 9 meses. Matéria aí da página 4. E ainda, pela 7ª vez, mercado eleva estimativa da inflação. Isso aí é o destaque lá de economia, na nossa página 5. E no Rio, decisão sobre máscaras na segunda-feira. E ainda, primeira chamada do SISU vai até 8 de março, destaque da nossa página 4. Outro destaque da página 4, Lewandowski suspende ultimação contra Lula. E ainda no nosso especial, né, página 8, nós temos especial hoje, Petrópolis, buscas retomadas. Nós vamos falar também um pouco sobre isso. Vamos agora para a nossa página 2, nossa página de opinião. Exatamente. Vamos para o nosso editorial, Dias Incertos para o Mundo. É nítido o receio do mundo em relação à possível chegada de uma terceira guerra mundial. Os ataques da Rússia à Ucrânia mexem não só com os dois países, mas também com o planeta. Afinal, com o passar dos dias, os demais países precisam se posicionar contra
ou a favor da guerra. E isso acarreta também nas questões econômicas de cada país. Estamos diante de ataques terríveis que demonstram toda a truculência russa ao povo ucraniano. A imagem do tanque de guerra russo atropelando um carro civil ucraniano é tão apavorante quanto os gritos e choros de quem filmou o vídeo que rápido viralizou nas redes e mostrou toda a violência dos russos. No mundo esportivo, as bandeiras russas estão sendo apagadas como forma de protesto para que essa guerra cesse. Porém, ao que tudo indica, isso tudo está longe de acabar de fato. O governo russo se mostra firme em sua posição aniquiladora, enquanto os ucranianos só pedem para que os ataques acabem e a paz volte a reinar. Para quem pensa que a grande população russa está a favor dos ataques de Putin, ainda há, e muita, resistência contra os ataques dentro do próprio país. As perdas para os russos em 2022 também são grandes. Embora não percam vidas diretamente como os ucranianos vítimas das armas de fogo, são inúmeras sanções que os russos estão sofrendo nas mais diversas áreas como cultura, economia, esporte, política, entre outras. Ainda dormem com a possibilidade de terem um papel de vilão por muitos anos, como aconteceu com a Alemanha por tanto tempo por conta do nazismo. Dias estranhos e incertos estão pela frente. Seja você ucraniano, russo, brasileiro ou de qualquer nação que viva na Terra. Perfeito. Esse aí foi o nosso editorial aí, narrado pela Nana Grassi. Nós temos um outro editorial também na página, né, na página 2, que é O Turismo Deu um Show no Rio. Mas esse editorial você tem que entrar lá, né, no nosso jornal, na nossa página, para conferir a página inteira na íntegra. É só acessar o nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br, está aí na sua tela, para novamente você não se esquecer, anotar e podendo também se cadastrar no site, né? Exatamente. Seguimos para os destaques agora da página 3, a coluna do Magna Vita. Exatamente. Começamos com a nota camarote. O adiamento do carnaval levou à exclusão de vários nomes VIPs da lista de camarotes oficiais do carnaval de abril. O fenômeno da desincompatibilização fará muita gente voltar para a planície em abril. E olha, hoje o destaque de foto aí na coluna do Magna Vita é o programa Na Mira com Fernando Veloso. Bate-papo imperdível no programa Na Mira com Fernando Veloso, na próxima segunda, né, no dia 7, às 22 horas, pela TVC, TV Correio da Manhã, com o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, secretário de Polícia Militar. Veloso arrancou os números do carnaval. 106 eventos clandestinos fechados em mais de 500 prisões. Então tá aí o destaque da coluna do Magna Vita, programa imperdível no dia 7, segunda-feira, às 22 horas. Bacana, isso aí. Vamos agora continuar com as notas, né? Os que desembarcam, que aí é a coluna, né, do Magna Vita, fala da desincompatibilização em abril, muda a cara do governo do Rio e tem reflexos na Alerj. Os que desembarcam. Quando o mês de abril chegar, o governo Cláudio Castro terá um novo rosto. São 12 os secretários que estão se desincompatibilizando para concorrer às eleições legislativas. Essa dança de cadeira trouxe algumas surpresas. Estarão saindo os deputados estaduais Max Lemos, Gustavo Tutuca, Rodrigo Bacelar, Dr. Serginho, Léo Vieira e Tiago Pampolha. Sai também o secretário Vinícius Fará, que retorna à Câmara Federal. Dos secretários sem mandato que concorrerão em 2022, estarão saindo Gutenberg Fonseca, Matheus Quintal, Fernando Veloso, André Moura e a surpresa, o delegado da Polícia Federal e secretário do GSI, Marcelo Cordeiro Bertolucci. E continua, os eleitos. Nesta semana, o 5º andar do Palácio Guanabara começa a analisar as regras da sucessão. Alguns secretários querem apenas interinos, já que desejam voltar à função executiva se forem vitoriosos nas urnas. Há consenso que é preciso manter a continuidade dos projetos de cada pasta, porém, a indicação dos substitutos não será fácil. E continua, pente fino. O governador Cláudio Castro está sendo aconselhado a pedir uma lista tríplice de sucessores a cada secretário.
todos serão submetidos a um pente fino do GSI, observando as regras de compliance. Ganharão dianteira aquelas que não trouxerem passivos de problemas para o governo. Em um ano eleitoral, só ficha limpa a bordo, para evitar artilharia da oposição. Uma regra será cláusula pétrea. O apoio da legenda partidária tem que ter o comando da pasta. E ainda continua, ó, os suplentes que deixam a Alerj. Os efeitos dominó da desincompatibilização afetará o plenário da Alerj. O retorno dos titulares deixará 6 suplentes de volta à planície de volta à planície. E terão de concorrer à eleição sem a estrutura de gabinete. Deixam a Alerj em abril Átila Nunes, Ronaldo Anchieta, suplentes de Tutuca e Max Lemmons. Sérgio Fernandes, suplente de Tiago Pampulha. Paula Trigueli, suplente de Rodrigo Bacelar. Charles Batista, suplente de Dr. Serginho. E Jalmir Júnior, suplente de Léo Vieira. Neste último caso, né, Jalmir resume o seu mandato de vereador em São Gonçalo. E continua o retorno de Ferreirinha. A desincompatibilização de Renan Ferreirinha na Prefeitura do Rio em abril mexe na dança de cadeiras dos suplentes da Alerj. Ao deixar a Secretaria Municipal de Educação e voltar ao mandato, Ferreirinha manda para casa Jari Simão de Oliveira Júnior, que reassume o seu mandato de vereador em Volta Redonda, do qual estava licenciado. O ex-suplente, quem escapou da dança de cadeiras na Alerj, foi o deputado coronel Jairo do Solidariedade. Ele era o primeiro suplente e assumiu a vaga de Vandro Família. O segundo suplente, Paulo Bagueira, foi eleito vice-prefeito de Niterói, cedendo a cadeira para Paula Trigueli, que deixará agora a Alerj com o retorno de Rodrigo Bacelar. É muita dança da cadeira, realmente. Exatamente. Nessa época de eleição é normal, né? Pois é. Porque os deputados estaduais, eles vão para secretários, entram os suplentes, né? Isso acontece nas cidades, no governo do estado, então entram os suplentes e aí depois agora eles voltam para a casa legislativa, para cada um, para a sua casa legislativa, saem os suplentes e aí o governo do estado ou a prefeitura, né, ou seja, o poder executivo tem que colocar outros nomes, realmente é uma dança das cadeiras. O que me preocupou só nessas revelações ali, tragas ali na coluna do Magna Vita, foi que o nosso secretário de Obras e Infraestruturas vai sair do cargo, né? Isso muito me preocupa, a situação da cidade de Petrópolis, porque ele fez e vem fazendo um bom trabalho aí em cima de todo o ocorrido Max aqui na Lemmons, região, né? Max Lemmons, Isso me preocupa um pouco, não só aqui, mas no Rio de Janeiro também, como um todo, ele vem desenvolvendo um excelente trabalho. Me preocupa um pouco a situação aqui, se realmente a continuidade do trabalho vai ser... Mas com certeza o governador vai ficar colocar monitorando alguém, isso. Vai colocar alguém à altura, né? Exatamente. Na pasta. Olha, tem também o Pinga Fogo, entra lá no nosso site para conferir o Pinga Fogo na íntegra. Nós vamos agora ao destaque de política, não é isso? Exatamente. Na página 4, ajuda necessária. Itamaraty abre postos para ajudar brasileiros a deixar a Ucrânia. Foi também lá na nossa primeira página destaque. O Itamaraty anunciou nesta terça-feira, né, a abertura de 2 postos de atendimento consular para, abre aspas aí, aperfeiçoar os mecanismos emergenciais de assistência aos cidadãos brasileiros que buscam deixar a Ucrânia. Os locais, segundo o Ministério de Relações Exteriores, vão auxiliar na emissão de documentos de viagem e na, abre aspas de novo, retirada ordenada e segura de brasileiros do território ucraniano. Então tá aí a nota de Itamaraty sobre a retirada de brasileiros na Ucrânia, que realmente é muito importante. Vamos continuar na página 4. Temos 2 notícias aqui, rapidamente. Senadores já se manifestaram contra liberação de jogos, né? Então, o Senado recebeu nesta semana o projeto de lei que legaliza a operação de jogos de azar na Câmara dos Deputados. A medida inclui bingos,
cassinos, jogo do bicho, jogos online, entre outras modalidades. Diversos senadores já se manifestaram contra a iniciativa, afirmando que a permissão para apostas por meio de entes privados levará a prejuízos sociais. E também temos mais uma notícia, ali o STF suspende ação contra Lula. O caso envolve a compra de 36 caças pela defesa, pelo Ministério da Defesa na época. Então tá aí o STF suspendendo essa ação contra Lula. Perfeito. Vamos aos destaques do Nacional, ainda na página 4. Me perdoem. Retomada de forma gradual. Agências do INSS retomam com atendimento presencial sem agendamento. O atendimento presencial nas agências da instituição, do INSS, segue sem necessidade de agendamento prévio. Está sendo retomado gradualmente a partir desse mês. É o que determina uma portaria publicada ontem, no dia 2, no Diário Oficial da União. Então está aí as agências do INSS retomando o atendimento presencial sem agendamento. Outras duas notícias: vacina brasileira deve estar pronta em 9 meses, É o que fala aí o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, e a primeira chamada do SISU vai até o dia 8 de março. Também é importante ficar de olho no SISU, gente, que também é um sistema aí de porta de entrada, para a faculdade. Aí. Tem que ficar de olho mesmo. Vamos aos destaques de economia, então, agora, na página 5. Previsão de inflação em alta pela 7ª vez consecutiva, mercado eleva estimativa que chega a 5,6%. Mercado financeiro aumentou pela 7ª vez consecutiva a previsão de inflação para 2022, segundo projeção do Boletim Focus, divulgado ontem pelo Banco Central. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, deve fechar 2022 em 5,6%. E ainda continua na página de economia, venda de automóveis tem nova queda. Fevereiro fecha com 22,8% menos emplacamentos do que em 2021. O mês de fevereiro chegou ao fim com 129,3 mil veículos leves e pesados emplacados, o que significa mais um resultado ruim para o setor. Ou seja, as vendas de veículos leves e pesados caíram na comparação com o mesmo mês de 2021. Já estava em queda, A gente falou até muito nisso no jornal e agora mais uma queda. Vamos à página 6, a página do Rio de Janeiro. Uso de máscaras pode ser liberado. O Comitê Científico da Prefeitura se reúne na próxima segunda-feira. Com a tendência de melhora no cenário epidemiológico da Covid-19 no Rio de Janeiro, o Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19, conhecido como Comitê Científico da Prefeitura, deve avaliar na próxima reunião a necessidade do uso de máscaras de proteção em locais fechados. A informação é do secretário municipal de Saúde, Daniel Sorrães. Carnaval clandestino no Rio preocupa as autoridades. Em 4 dias de carnaval sem folia de rua autorizada no Rio, a Secretaria Especial de Ordem Pública dispersou 12 blocos clandestinos. Olha só, foram 3 no sábado, 5 no domingo, 3 na segunda e 1 na terça-feira. As pessoas insistindo, em fazer bloco de rua. Enfim, vamos aqui então agora falar da nossa página especial, nossa página 8. Vamos, temos uma página especial, Mais uma vez, temos uma página especial falando aí sobre Petrópolis. As buscas por desaparecidos voltam a acontecer em Petrópolis. Se a gente tiver e conseguir colocar na tela, isso, temos aí 2 fotos aí de cima bem impactantes, Uma fala aí, os bombeiros retomam as buscas no Morro da Oficina, local mais afetado pela chuva. Agora a procura é por uma vítima que o corpo achado não teve o DNA compatível ao do parente. Então as buscas continuam aí por esse corpo. Essas 2 imagens, essas 2 fotos aí são bem impressionantes, Uma do corpo de bombeiros aí no resgate, na lama, e a outra realmente o Morro da Oficina que desceu, Que arrastou aí mais de 80 residências lá nesse local. Isso aí.
E logo abaixo ali, tem ali, ó, Petrópolis tenta se reestruturar. Dando um panorama geral da cidade, né, a matéria, sobre a reestruturação realmente na cidade de Petrópolis. E ainda tem ali do lado, ali, ó, Petrópolis tenta recuperar sua normalidade. Foi como eu falei ontem, né, muito difícil a gente pensar em normalidade ainda, com tantas pessoas desabrigadas, tantas famílias necessitadas ainda. Então, só para ressaltar, né, que essa região do Morro da Oficina recebeu novamente, né, recebe novamente os oficiais de busca, né, após o exame de DNA dar erro. Então, constataram que não era a vítima e que realmente falta um corpo ainda. Sim, sim. Por isso que as buscas retornaram, né? Nós vamos falar muito mais ainda sobre isso, né? Tá em foco. No nosso segundo bloco, principalmente. E olha, lembrando que você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Essas foram as notícias de hoje de destaque do Correio da Manhã. E você vai ver ainda no jornal de hoje. Petrópolis ainda tem 5 desaparecidos desde a forte chuva. Rio de Janeiro pode liberar o uso de máscaras na próxima semana. E depois do intervalo, diretora da Organização Mundial do Comércio teme uma nova crise alimentar no mundo. O Correio da Manhã volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta. E as buscas por 5 desaparecidos após a forte chuva do dia 15 de fevereiro seguem em Petrópolis. Vamos atualizar a situação com o nosso repórter Richard Stolzenburger. Richard, há novos dados para passar para a gente? Oi, Roberta, bom dia para você, ao Jorge e a todos. Há novos dados, sim. São 232 óbitos, então, que foram registrados por conta dessa chuva do dia 15 de fevereiro. E como você até comentou há pouco, nesse primeiro bloco do nosso jornal, as buscas no Morro da Oficina foram retomadas. Isso porque o DNA de uma das vítimas não bateu com a do familiar. Consequentemente, os bombeiros voltaram ao Morro da Oficina para realizar esse trabalho de buscas. Inclusive, o Corpo de Bombeiros vai permanecer com as buscas também na localidade do Chácara Flora, ali também na região do Alto da Serra. E está fazendo as buscas nos rios afluentes aqui de Petrópolis. Esses rios desagam em 3 rios, aonde inclusive as buscas também estão sendo feitas, onde pelo menos 2 pessoas ainda estão desaparecidas. Ainda sobre essa questão das chuvas do dia 15 de fevereiro, a cidade de Teresópolis, que montou uma campanha Juntos por Petrópolis, já conseguiu arrecadar pelo menos 4 toneladas de alimentos não perecíveis para a cidade imperial. Além disso, mais de 4.000 litros de água mineral também foram arrecadados pela cidade vizinha. A Teresópolis, inclusive, conseguiu mantimentos como produtos de higiene pessoal, travesseiros, cobertores, kits de limpeza também, que foram todos eles, num total, preencheram 3 caminhões que foram entregues aqui para Petrópolis. Essa campanha de arrecadação da Prefeitura de Teresópolis permanece de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 3 horas da tarde. A pessoa que quiser fazer essa doação, ela pode acompanhar os locais de doação lá no nosso site tvc16.com. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. E olha só, após as chuvas que atingiram a cidade, muitos comerciantes perderam tudo. Os prejuízos são enormes e ainda vai demorar para que todo o investimento seja recuperado. 2 semanas após a tragédia em Petrópolis, alguns lojistas tentam retomar a rotina.
Os prejuízos com as mercadorias perdidas durante a enchente foi grande. A estimativa é de 100 milhões de reais. A loja de artigos de presentes do Márcio, na rua 16 de março, completou um ano nesta terça. E o comerciante relata que perdeu mercadorias. Tive alguns prejuízos, mas perto do que muita gente perdeu, eu não perdi nada. Vamos dizer assim, que a perda que eu tive perto da maioria, o pessoal dos quiosques do Marquese e outras tantas lojas mais, por ser a última loja da galeria, uma galeria que nunca nem tinha entrado água, entrou 60 centímetros de água, mas minha perda, graças a Deus, material foi pequena. O Sebrae calcula um prejuízo de 665 milhões de reais no produto interno bruto da cidade. Em Petrópolis, pelo menos 300 estabelecimentos perderam mercadorias ou foram afetados por conta das enchentes. A estimativa para a retomada total do trabalho é de 3 meses, ou seja, apenas no fim de maio. Márcio ainda comenta que o movimento caiu após a tragédia. Já afetou diretamente muita coisa. Semana passada eu já comecei a abrir a loja. 4, 5 horas da tarde a cidade fica fantasma. Acho que é por conta do horário que começou a acontecer, então você vê quase ninguém na rua. Começa a chover ou dá uma trovoada, fica todo mundo meio apavorado, só vê aquelas cabecinhas saindo para fora da loja, olhando. Então, já o movimento, tem dia que entra 2 clientes, eu faço uma venda, entendeu? A gente está abrindo mais, realmente o pessoal tentar sentir que, tem que voltar ao normal, precisa voltar ao normal, mas eu acho que vai ser bem lento, tomara que eu esteja enganado, mas é muita coisa ao mesmo tempo dando problema para o comércio. A Viviane é uma das proprietárias de um dos quiosques que foi carregado no dia 15 de fevereiro. Foi tudo muito rápido. Quando a gente viu a água vindo ali no início, perto das comportas, a gente tentou levantar algumas mercadorias, porque na nossa cabeça não pensamos que fosse a força da água daquele jeito, fosse levar os quiosques. Então, assim, não tem como a gente conter na hora o que vai acontecer, é tudo muito rápido, foi questão de 5 a 10 minutos, tudo estava sendo levado. Eu estava dentro do quiosque nessa hora, tentando colocar as mercadorias para cima, quando os outros quiosques vieram na minha direção, meu quiosque foi partindo no meio e, infelizmente, eu tentei segurar alguma coisa, mas não deu. Tive que escolher ou ficar viva ou segurar alguma coisa. A loja tinha 2 anos e no dia ela recebeu mais de R$1.000 em mercadoria que foi carregado pela correnteza. Algo em torno de 40 a 45 mil de prejuízo que eu tive. Produtos, quiosque, tudo. E como que está sendo essa retomada de alguma maneira, de você vir aqui, montar de novo o quiosque, trazer as mercadorias, tendo de alguma maneira essa lembrança? Olha, primeiro eu tenho que agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estar viva. Em segundo lugar, por ter recebido algumas doações. Esse quiosque que eu estou aqui foi uma doação para a gente poder recomeçar. Então, só tenho que agradecer a Deus, que graças a Deus que eu estou hoje podendo estar aqui novamente para poder abrir o nosso negócio novamente. Na tentativa de amenizar o cenário, algumas medidas têm sido adotadas. Na última segunda-feira, o programa Acredita Petrópolis foi criado. A parceria entre a Prefeitura e a Confederação de Dirigentes Lojistas vai disponibilizar uma linha de crédito para os empresários da cidade com um prazo de pagamento em até 60 meses. Desde o dia 15 de fevereiro, a Eliane, personagem da nossa matéria, vive com medo, porque por baixo da sua residência no Carangola houve um deslizamento que afetou a estrutura da sua casa. E até o momento a Defesa Civil não enviou um agente para realizar a vistoria do local. A chuva que atingiu Petrópolis no dia 15 de fevereiro ainda traz preocupação para alguns moradores. Na Cidade Nova, na região do Carangola, uma barreira cedeu e afetou a estrutura da casa da Eliane, onde moram 3 famílias. No entanto, 15 dias se passaram e, até o momento, mesmo com o protocolo da ocorrência, nenhum agente da Defesa Civil foi até o local para realizar a vistoria. Eu moro aqui no Carangola, Cidade Nova, e essa barreira aqui caiu da minha casa. É uma casa de 3 andares, são 3 famílias que moram aqui e o pessoal aqui está todo mundo com medo, porque até agora a Defesa Civil não veio para resolver. Nós fizemos notificação diante da Defesa Civil no dia 15. Além da Eliane, a filha também mora na residência, que teve a rede de esgoto afetada. Isso aqui é a água do esgoto. De acordo com o painel de crise feito pela Prefeitura de Petrópolis, mais de 3.800 ocorrências foram registradas desde o dia 15 de fevereiro.
Dessas, 2.834 são relacionadas a deslizamentos. Mas, assim como no caso da Eliane, muitos moradores ainda não receberam uma visita técnica da Defesa Civil. A casa da Eliane fica na Travessa Carlos Carnevale e, pela falta de retorno dos órgãos, tem medo de um novo deslizamento. A gente já tentou várias vezes falar com vários outros órgãos que pudessem nos ajudar, mas até agora não veio ninguém. E a gente está com medo, porque primeiro que a gente não tem para onde ir, segundo que a gente está com medo de vir mais uma chuva. A gente não quer ser mais um número para essa tragédia. São pelo menos 15 dias de angústia, torcendo para que o problema não se agrave. Eu estou mostrando vocês agora, a rede de esgoto foi danificada, nós fizemos um conserto provisório, pelo menos para não continuar vazando diretamente no barranco, e a gente não consegue achar o buraco da rede de esgoto porque caiu muita terra, a gente precisa de uma máquina para tirar essa terra, para que essa rede de esgoto também seja arrumada, e infelizmente está prejudicando a rua de baixo aqui, onde tem casas, e está um cheiro insuportável, e como a gente não tem como sair da casa, a gente não tem para onde ir, a gente está usando de acordo com o que dá para a gente usar, evitando o máximo de usar sem necessidade, e a gente também está com medo, porque se vocês verem, parece que tem uma coluna da casa que também caiu, porque são 4 colunas e a gente só consegue ver 3, e a gente está desesperado. A gente já não sabe mais o que fazer, nem para onde ir e quem pedir ajuda. Nossa, a casa realmente está dependurada mesmo, né? E a Defesa Civil informou que a prioridade tem sido para as localidades mais afetadas e principalmente onde há registro de vítimas, onde estão sendo feitas as buscas. Ainda de acordo com o órgão, as equipes avaliaram a questão específica encaminhada pela Eliane Cristina Ferreira da Cunha e não foi encontrado o respectivo pedido de vistoria. Mas, quando recebemos a denúncia, a moradora, ou seja, a dona Eliane, nos informou, inclusive, o número do protocolo que ela recebeu ao fazer as solicitações. Ela nos informou o seguinte número de protocolo, RO 43404. Então, nós indagamos novamente a Prefeitura de Petrópolis se esse número era ou não um protocolo de solicitação de vistoria. E em caso negativo, então, o que seria esse número? Mas até o momento não recebemos a resposta da Prefeitura. E olhem só, a Defesa Civil também orienta que a população ligue para 199 ou para o telefone 24 DDD 2246-9281 ou compareça na sede da Secretaria na Rua Buarque de Macedo, 128, no Morém. É no Morém, próximo ali ao centro, né? Para solicitar vistorias em locais afetados. Então, nós vamos conversar mais uma vez com o Richard sobre isso, porque ontem, no fim do dia, a assessoria de comunicação da Prefeitura soltou um material falando justamente como as pessoas elas podem fazer para obter o registro de ocorrência, né, Jorge? Porque se a dona Eliane fez um registro de ocorrência, ela tem um número, mas a Defesa Civil fala que não existe esse número lá, que procurou e não existe esse número lá, eles ontem mandaram um material falando, né, como realizar e tudo mais. Então, nós vamos voltar a falar com o Richard, que vai falar com a gente sobre isso. Richard? Oi, Roberta. Funciona em 2 etapas, praticamente. A pessoa, por exemplo, como a dona Eliane, a pessoa precisa ligar para o órgão, seja através do 199 ou pelo telefone que você comentou. Vou relatar ele aqui de novo, que acredito que seja importante, principalmente nesse período agora em que a gente passou. O número é DDD 24 2246 9281. A pessoa precisa ligar para lá e comentar, anotar, logicamente, os problemas que estão sendo encontrados na residência, além do local e também, né, a estrutura da residência, qual que é esse tipo de problema. Esse RO, ele vai ser gerado, esse registro de ocorrência, ele vai ser gerado. A pessoa, ela consegue acompanhar esse pedido através do site da Prefeitura. Lá, ela vai acompanhar esse laudo. Depois disso, quando for feita a vistoria na residência, ela vai receber esse laudo, se vai ter, explicando se a casa vai ser condenada ou não, se ela vai precisar sair ou não. Esse laudo ele pode ser feito de 2 maneiras.
presencialmente, como você comentou, na sede da Defesa Civil, ou então pelo site da Prefeitura. Esse site é o seguinte, web.2.petrópolis.rj.gov.br. Basicamente é no site da Prefeitura, você pode entrar lá e fazer uma busca pelo laudo da Defesa Civil para poder acompanhar. A Defesa Civil tem orientado que essas pessoas que querem fazer os laudos presencialmente na sede da Defesa Civil, que elas liguem para a instituição, liguem para o órgão e façam um atendimento agendado, principalmente agora nesse período em que a Defesa Civil tem atendido diversas ocorrências aqui em Petrópolis. A gente inclusive comentou que são mais de 2.800 ocorrências só relacionadas aos deslizamentos. Mas é logicamente, né, Roberta, fica essa preocupação, porque muitas das vezes as pessoas não têm para onde ir e é um processo burocrático muito grande para a pessoa poder fazer esse registro de ocorrência, principalmente numa situação tão crítica como a da dona Eliane. Obrigado, Richard. Richard, obrigado. Queria só complementar que nessa matéria, nesse material, né, eles informaram que a Defesa Civil ainda conta com apoio de órgãos estaduais e federais para acelerar a realização das vistorias. Então, se eles estão contando com esse apoio, que seja tudo organizado e que eles achem, né, o registro de ocorrência da dona Eliane. E o nosso jornal, né, nós estamos ao vivo, agora pela manhã cedinho, nosso jornal está aberto para dar ainda a resposta da Prefeitura, que até agora não se manifestou onde está o registro de ocorrência da dona Eliane. E vendo aqui o jornal não é difícil de ir lá, né, porque a casa dela está pendurada, né? Pendurada. Então, o poder público pode ir lá rapidamente resolver essa situação através da denúncia aqui no jornal. Prosseguindo aqui, o prefeito Rubens Bom Tempo passou oficialmente a responsabilidade das 14 obras do PAC em Costas para o governo do estado do Rio de Janeiro. Vamos voltar a falar de novo com o Richard, né, lá da redação, porque ele tem aí essa história aí toda bem contada aí pra gente. Richard. Exato, Jorge. O ofício foi entregue ao secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Max Lemos. Lembrando que esse PAC em Costas, esse programa do governo federal, que tem o objetivo de amenizar ou reduzir os desastres causados com obras de contenção, principalmente nas encostas, ele praticamente não avançou. Das 14 obras do governo federal, apenas 40% delas foram iniciadas. 2 interdições foram feitas e tinham 95% das obras, sendo que desde julho de 2018, essas obras não estão sendo feitas. Então a gente espera que não seja necessário um novo problema para que essas obras possam de fato ser iniciadas. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. Esclarecimentos aí muito bem pontuados. E o Correio da Manhã conversou com o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, sobre as ações do governo do estado aqui em Petrópolis. O posto de combustível que fica na Rua Tereza foi atingido pelas chuvas do último dia 15 em Petrópolis. De acordo com a Defesa Civil que esteve no local, o posto estava com as estruturas comprometidas por pedras e lixo que desceram com as chuvas e apresentava risco de desabamento. Uma retroescavadeira e 5 caminhões foram usados na demolição do estabelecimento para evitar acidentes. Aquele posto de combustível na Rua Tereza foi simbólico, porque ali foram retirados mais de 50 veículos empilhados. Trabalhamos muito ali. E por último, o posto foi condenado pela Defesa Civil, teve que ser derrubado, e ali teve o governo do estado para tomar a decisão e fazer acontecer, e agora nós vamos recuperar aquela região. É muito trabalho a ser feito, muito trabalho que já foi feito, mas é o governo do estado participando da reconstrução de Petrópolis, que é um orgulho para o Rio de Janeiro. No dia da enchente, nenhum funcionário ficou ferido. No entanto, o corpo de um morador foi encontrado entre os destroços. Durante todo o carnaval, as ações de limpeza continuam em Petrópolis. Já foram retiradas mais de 35 mil toneladas de resíduos, além da desobstrução de mais de 20 ruas. Os entulhos são levados para um terreno às margens da BR-040.
O Instituto Municipal de Cultura está alinhando estratégias para a recuperação do Centro de Cultura Raul de Leone, que foi afetado pelo temporal em Petrópolis. O primeiro andar do prédio foi inundado. Entre as ações está o levantamento dos processos que estavam tramitando na secretaria, inventário do que foi salvo para a recomposição do patrimônio e levantamento da documentação arquivada que foi perdida. O andar térreo do Centro de Cultura Raul de Leone foi tomado pela água e parte do acervo armazenado no local foi danificado. Além de livros, processos e documentos, o Instituto Municipal de Cultura perdeu mobiliário e equipamentos eletrônicos. Como todo o primeiro andar do prédio, que fica localizado na Praça da Águia, no centro histórico, foi inundado, o Instituto informou que vai promover uma reconfiguração do espaço. Os livros atingidos pela água e lama também vão passar por uma avaliação técnica. Nossa, que pena, né? E com a tendência de melhora no cenário epidemiológico da Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, o Comitê Especial de Enfrentamento à Covid deve avaliar na próxima reunião a necessidade do uso de máscaras de proteção em locais fechados. A informação é do secretário municipal de Saúde, Daniel Sorrans. O uso de máscara em ambientes abertos não é mais obrigatório desde final de outubro e outras medidas restritivas, como o limite de ocupação de ambientes, foram retiradas em novembro, antes do aumento de contaminação pela variante Ômicron, visto em janeiro. De acordo com Sorães, o próximo passo seria liberar o uso de máscaras em locais fechados. O secretário adiantou também que deve ser definido um parâmetro de cobertura da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para que o passaporte vacinal na cidade deixe de ser obrigatório. A cobertura atual na população adulta é de 99,1% com as 2 doses e 53% com o reforço. Além disso, o secretário informou que mesmo com as festas particulares e aglomerações que ocorrem na cidade durante o carnaval, os números da pandemia continuam controlados e com tendência de queda no Rio de Janeiro. É isso aí. A diretora da Organização Mundial do Comércio afirmou em entrevista ao Estadão que... É isso mesmo? Que a invasão da Ucrânia pela Rússia vai prejudicar a normalização das cidades globais de fornecimento, que sofrem com interrupções desde o começo da pandemia. Ngozi Okonjo, que completou essa semana um ano à frente da OMC, diz estar preocupada principalmente com a alta dos preços dos alimentos, já que a Rússia e a Ucrânia são importantes produtores de trigo e milho e podem suspender suas exportações, o que afetaria especialmente as pessoas mais pobres nos países em desenvolvimento. E ela continua informando que o impacto na economia mundial pode ser substancial, mas o que a preocupa é o comércio de alimentos e de produtos agrícolas, porque a Ucrânia, por exemplo, é o 5º maior exportador de trigo do mundo e o 4º maior de milho. A Rússia também é grande exportador de trigo, para a África especialmente, e de fertilizantes para diversos países. Ngozi diz ainda que os problemas causados em 2008, quando grandes exportadores de trigo, como a Ucrânia, ficaram sem exportar, foram sentidos no preço do pão, que em muitos países é comida básica. Ela finaliza dizendo que a única coisa que podem fazer no momento é incentivar outros membros da Organização Mundial do Comércio a aumentar suas exportações, pois não há ideia de quanto tempo vai durar este conflito, e antes dele já havia muito atraso nas exportações. E você vai ver depois do intervalo, ligação viária entre Bingen e Quitandinha em Petrópolis está em nova etapa. Agora vai ser criado um grupo técnico de trabalho para viabilizar a implantação em fase de testes. Pontos de vacinação no Extra Alto da Serra e no Esporte Clube Correias voltam a funcionar nesta quinta-feira. Petrópolis agora tem equipe multiprofissional para atendimento para a população GBLT-QIA+. A gente volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui.
é a Alerj mais perto de você. Voltamos. A ligação viária entre Bingen e Quitandinha, em Petrópolis, está em nova etapa. Agora vai ser criado um grupo técnico de trabalho para viabilizar a implementação em fase de teste. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, mediante da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Petrópolis, confirmou que um grupo técnico de trabalho vai ser feito para viabilizar a implementação da ligação entre o Bingen e Quitandinha. Foi criado um grupo técnico de trabalho acerca dessa questão aí da ligação viária do Bingen e Quitandinha, e já temos uma minuta de termo de cooperação técnica envolvendo Estado, município, ANTT e Polícia Rodoviária Federal. No dia 24 de fevereiro, a Promotoria de Justiça e os representantes do Poder Público se reuniram para cobrar agilidade na implantação da medida que é prevista no Plano de Mobilidade Urbana e no Plano Diretor da cidade. Com o desastre, tornou-se ainda mais importante realizar a ligação entre os locais, uma demanda antiga para a população da cidade. Em decorrência desse desastre, a gente chegou à conclusão que seria muito importante fazer a ligação viária do Bingen e Quitandinha. Uma proposta já presente no nosso plano de mobilidade urbana e também no nosso plano diretor. O objetivo é que em 90 dias seja realizado o teste operacional de inversão de fluxo de tráfego, em uma faixa da BR-040 entre os quilômetros 83 e 80, que permite a ligação direta entre as duas áreas do município. Esperamos que depois de um prazo de testes que será de 90 dias nessa inversão de via, a gente possa ter um legado, pelo menos, desse desastre que deixou tantas vítimas e tanto sofrimento, né, e tantas demandas para serem resolvidas. Olha, 80 anos, 8 décadas para sair isso, precisou de uma tragédia, como que aconteceu, né, de uma catástrofe climática dentro de Petrópolis, para os poderes todos sentarem, né, os órgãos públicos sentarem, resolverem a questão, e mesmo assim vai ser emergencial, né? Teste. Teste, boa. Emergencial, teste. Então, vamos ver se a gente consegue fazer com que o teste, né, vire permanente aí no futuro aí, né, que as coisas andem, né, porque 80 anos já deu, né? Já deu, né? Então vamos continuar. Os cerca de 450 alunos da Escola Municipal Vereador José Fernandes da Silva, no Alto da Serra, que foi atingida, né, pelo desastre, vão ser realocados para outro espaço enquanto a unidade passa por obras. A parte de trás do prédio foi atingida por um deslizamento no temporal do dia 15. Esta semana, o prédio da Escola Municipal Vereador José Fernandes da Silva passou por uma vistoria. A limpeza do local foi feita. As equipes retiraram lama, pedras e troncos de árvore da unidade. A limpeza do imóvel ela vai ser iniciada amanhã pela Condep, né? A equipe da Condep entra lá com a equipe, fazendo toda a retirada dos entulhos, de todos os escombros que estão lá, para que a gente possa, inclusive, iniciar todo o processo de obras da unidade. Estamos elaborando o projeto, né, para iniciar em caráter emergencial as obras. A gente pretende começar o mais rápido possível para que a gente restabeleça, mas existe lá uma série de questões que a gente precisa cuidar, barreira de contenção, todo um procedimento que está sendo avaliado pela engenharia para que a gente possa restabelecer o espaço de forma segura. Quem passava na frente da escola antes do dia 15 conseguia ver uma placa que dizia que o local era um ponto de apoio em casos de grandes desastres. O que ninguém esperava é que o local, que era para proteger, acabaria sendo atingido. O deslizamento atingiu algumas salas, né? Ele alcançou a quadra da escola e atingiu algumas salas, derrubou algumas questões de paredes, mas não houve dano estrutural no prédio. A estrutura do prédio ela permanece preservada. Nós estivemos lá com engenheiros da Secretaria de Obras, engenheiros da Secretaria de Educação, também da Defesa Civil, fazendo a avaliação e a estrutura do prédio está preservada. No dia 15 de fevereiro, um dos vídeos que viralizou da tragédia na cidade foi dos alunos da escola que chegavam em um posto de saúde no Alto da Serra durante o temporal.
A Prefeitura iniciou a contratação em caráter emergencial da empresa que vai fazer a obra. A previsão da volta às aulas é para a semana que vem e a Secretaria de Educação anunciou alguns espaços que podem ser alugados para receber os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e as turmas da educação de jovens e adultos. Os locais ainda não foram definidos. Nós estamos procurando um imóvel, para alocar o mais próximo possível ali da localidade, por conta de endereço das pessoas, Nós estamos também fazendo levantamento. Muitas pessoas ali estão mudando, estão trocando de endereço por conta da necessidade do aluguel social, porque perderam também suas casas. Nós estamos providenciando esses levantamentos para que a gente possa viabilizar a melhor possibilidade de retomada das aulas dos alunos que ali estavam matriculados. O Centro de Especialidades Maria Cecília Machado, da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, vai funcionar em outro local a partir de amanhã. O prédio da unidade, que funcionava ao lado da UPA Centro, foi interditado por orientação da Secretaria de Defesa Civil. A partir desta quinta-feira, o Centro de Especialidades vai funcionar nas instalações do Centro de Saúde, na Rua Santos Dumont, no centro de Petrópolis. O local onde funcionava o Centro Maria Célia Machado foi interditado após um deslizamento de rochas nos fundos do prédio, com as chuvas do último dia 15. A UPA Centro também continua interditada. De acordo com a Prefeitura, as equipes do setor administrativos do Centro de Especialidades vão entrar em contato com os pacientes para reagendar as consultas ou os exames que estavam marcados nos últimos 15 dias. O contato vai ser feito por telefone e não é necessário ir ao local para o reagendamento. A Prefeitura informou ainda que todos os agendamentos de março estão garantidos. Só uma correção, Jorge? Você queria falar dessa matéria? Exatamente. É hoje que começa o atendimento ali no centro. A mudança foi feita hoje já. Exatamente. Hoje já tem atendimento no novo local. E Petrópolis tem agora uma equipe de multiprofissionais que são responsáveis pela população LGBTQIA+. Os serviços vão ser oferecidos no Centro de Saúde Coletiva na Rua Santos Dumont. Psicólogos, endocrinologistas, atendimentos de enfermagem com realização de exames preventivos, além de avaliações clínicas e terapia hormonal. São alguns dos serviços que a nova equipe multiprofissional para a população LGBTQIA+, oferece em Petrópolis. Para a pessoa ser atendida, ela pode comparecer ao posto de saúde mais próximo à casa dela, que o enfermeiro de referência do posto vai fazer o encaminhamento para o centro de saúde. A gente tem o serviço de atendimento de enfermagem, toda consulta de enfermagem voltada para a criança, para o adolescente, para o pré-natal do homem trans, para a realização de exames preventivos de mulheres lésbicas, homens trans, mulheres bissexuais. A gente tem também o serviço de medicina, com a doutora Júlia Morelli, que faz todo o acompanhamento da questão hormonal, que a gente está iniciando o nosso trabalho de realização da terapia hormonal em pessoas trans aqui na cidade. A gente tem também o serviço de nutrição e de psicologia. Os pacientes podem procurar atendimento aqui, no Centro de Saúde Coletiva na Santos Dumont, às quartas-feiras, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. O encaminhamento pode ser feito por outros profissionais de outras unidades de atenção básica. Para as pessoas que estão passando pelo processo de transição hormonal, por exemplo, é importante que haja acompanhamento profissional. Quando você faz a realização de uma hormonioterapia no organismo de uma pessoa, isso gera diversas alterações no organismo. E o acompanhamento é de suma importância porque podem gerar alguns riscos, como riscos cardiovasculares, tromboembolíticos e coisas que devem ser acompanhadas por um profissional de saúde com os mínimos detalhes. E o acompanhamento da saúde mental é de suma importância não só para a população LGBTQIA+, mas para toda a população no geral. Então, como as questões do hormônio, elas mudam não só fisiologicamente, mas também mudam em muitas questões psicológicas, podem intensificar algumas questões, o acompanhamento psicológico é de suma importância para os nossos pacientes. Para os pacientes que não possuem cadastro no centro de saúde, é preciso apresentar os documentos de identidade, CPF, cartão SUS e comprovante de residência. É de suma importância a gente trazer e firmar esse atendimento na cidade, porque é muito importante para a população LGBT ter essa visibilidade hoje no nosso município, que já acontece em diversos outros municípios da cidade. E é basicamente isso. Espero que o nosso serviço continue, que a gente tenha cada vez mais demanda dos pacientes e que a gente possa continuar o nosso trabalho aí no decorrer dos anos.
Falar de vacinação agora. Os pontos de vacinação contra a Covid-19 no Extra Alto da Serra e no Esporte Clube Correias, em Petrópolis, voltaram a funcionar. Os pontos de vacinação no Extra Alto da Serra e no Esporte Clube Correias voltam a funcionar nesta quinta-feira, após terem sido fechados por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade. O funcionamento acontece de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 2h30 da tarde. Nos dois locais, a vacinação é para adolescentes e adultos acima dos 12 anos. Para tomar a primeira dose da vacina e o reforço, é preciso fazer o agendamento no site da Prefeitura, em www.petropolis.rj.gov.br. Já para a segunda dose, não é necessário o cadastramento. No dia da vacinação, é preciso levar documento de identificação e a carteira de vacinação. E ainda falando em vacinação, a Prefeitura de Petrópolis agendou algumas ações na cidade. O Richard tem essas informações. Richard, que ações são essas? Conta pra gente. Oi, Roberta. A Prefeitura vai iniciar a partir de hoje a vacinação itinerante, né? Que vai até as residências, o que facilita as pessoas a realizarem a vacinação contra a Covid-19. Essa vacinação itinerante ela vai ser específica para os grupos de crianças de 5 a 11 anos e vão acontecer em duas localidades. A primeira delas vai ser no posto da saúde da família, no Menino Jesus Praga, que fica na região do João Xavier. A outra vai acontecer no Duarte da Alciveira, no posto de saúde João Batista. Nesses dois postos de saúde, o atendimento vai ocorrer de 10 horas da manhã às 3 horas da tarde. E para a pessoa levar a criança para se vacinar, lembrando, ela tem que estar com o responsável, não é preciso fazer um cadastro no site da Prefeitura. Basta levar o documento de identificação, com foto, obviamente, e também a carteira de vacinação para receber a dose. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. Agora, previsão do tempo, Roberto. Exatamente. Olha só, a previsão do tempo para as áreas, para as cidades que compõem aí a nossa área de cobertura é de sol, muito calor. Podemos ter a formação de algumas nuvens sem previsão de chuva para hoje. As temperaturas vão variar entre 20 graus de mínima e 33 graus de máxima em Paraíba do Sul e 19 graus de mínima e 31 graus de máxima em Teresópolis. E olha, as 4 apresentações do grupo 4 Amigos prevista para acontecer na Granja Brasil, em Itaipava, no dia 4 de março, foram adiadas. O grupo divulgou em suas redes sociais que este não seria o momento adequado para virem à cidade. Abre aspas aí para a nota do grupo. Não há clima para se fazer humor diante do cenário atual. Todos nós do 4 Amigos queremos muito estar presentes com vocês, mas antes de mais nada, queremos que fiquem bem, empenhando todos os esforços para reverter essa situação. Força Petrópolis, toda a nossa solidariedade e em breve estaremos juntos, fecha aspas, informaram aí em nota o grupo. A nova data vai ser divulgada em breve e todos os ingressos adquiridos anteriormente vão valer para a nova data. Mas se alguém preferir solicitar o reembolso, basta entrar em contato pelo e-mail que eu vou falar aqui para você, atendimento@ingressodigital.com. Então vou repetir só mais uma vez, atendimento@ingressodigital.com. Isso. É uma pena, mas eu acho que a nota foi bem contundente e com toda a razão, né, para o momento. Verdade. Por hoje a gente fica por aqui, né? Exatamente. Lembrando que você tem novos canais aí para entrar em contato com a gente. O nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com e também o nosso telefone, né? Que é o DDD 24 99323 4567 é o nosso WhatsApp, tá aí na sua tela para você entrar em contato com a gente, ok? E a gente fica por aqui, mas amanhã estamos de volta. É isso aí, até amanhã às 7h30. Tchau. Tchau.
acontecer. A TV do Correio da Manhã.